gravar a... Pronto. Finalmente está gravando. Então vamos lá, pessoal. Antes de começarmos nosso encontro, deixe-me colocar aqui a tela. E aí a minha pergunta, né? Nós começamos essa etapa com os conteúdos de derivadas. E aí a minha pergunta é: quais foram as dúvidas até o momento que vocês tiveram nesses conteúdos? Professor, eu acho que principalmente para mim, acho que foi aquela questão do teorema da cadeia. Sim, Não entendi ok. muito bem. Mas, por favor, pode falar só um pouco mais alto? Eu não entendi muito bem a questão do teorema da cadeia. A regra da cadeia? Isso. Ok, vamos rever aqui, então, essa parte da regra da cadeia, tá bom? A regra da cadeia, ela é utilizada para você, primeiramente, você pode fazer uma mudança de variáveis, só um instante. Então, na regra da cadeia, a gente pode trabalhar com a mudança de variáveis. Então, o que foi visto lá, você tinha uma situação de uma dy, dx, e você, primeiramente, muda a variável. Então, por exemplo, você colocava uma dy, dv, essa configuração tá. Bom, multiplicado por um dv dx. É como se você pudesse, e isso daqui, infelizmente, vai estar gravado, para espero que o matemático não veja isso, corta esse rapaz com esse rapaz, você teria, então, a associação de dy dx é equivalente ao próprio outro lado, dy dx. Tá certo? Então, você faz isso para quando você quer fazer uma mudança de variável. Em termos uma parte mais prática, que vocês vão ver na física, por exemplo, se eu tiver uma taxa de variação da posição em função do tempo, eu posso fazer a aplicação da regra da cadeia e fazer com que essa posição varie com outra grandeza e não com o tempo. Por exemplo, eu posso colocar um dx e um dv, que seria a velocidade, mas eu teria que fazer o mesmo produto de dv, dt. Ponto. dv, só um instantinho. É, exatamente, dt. E aí isso vai ser interessante por quê? Porque olha só, quem é dv, dt? Vocês vão aprender isso aqui, que é a taxa de variação da aceleração. Então, eu poderia encontrar dx, dt como dx, dv vezes a aceleração. Então, aqui é um dos exemplos que você vê da aplicação da regra da cadeia para modificação de variável. Assim como também vocês vão ver lá na física 1 comigo, a parte da força, que eu posso escrever a segunda lei de Newton como somatório. Bom, só um instante, pessoal. Desconsiderem isso aqui. O somatório de todas as forças que atuam em determinado corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Mas eu posso escrever isso daqui como somatório das forças, é a massa e uma taxa de variação dv dt. Só que esse dv dt eu posso aplicar uma regra da cadeia, colocar dv dx e o outro dx dt. E aí eu encontro uma outra equação que lá na física vai mostrar mais sentido para vocês na época, tá bom? Essa é uma das aplicações da regra da cadeia. A outra é para você utilizar a transposição a composição de funções. Por que composição de funções? Você tem a função f de g de x, que o professor falou até lá no vídeo, né? Que é nada mais que o f composta de g de x. Até eu coloquei no nosso vídeo também. Se eu quiser derivar isso daqui, f de g de x, aí vocês aprenderam que seria a derivada da função de fora
multiplicado pela derivada da função de dentro. Ora, em termos de notação, seria da outra notação, derivada de f de g de x em relação a dx, derivada só da função de fora, do f, né, de g de x, dx, multiplicado pela derivada de g de x, dx. Portanto, é uma formulação bem parecida com a da regra da cadeia, tá? Só que aqui derivada aqui só da função de fora, não é a derivada da função de dentro. E aí, por isso, você utiliza a regra da cadeia para fazer diversas derivadas, como aquelas, por exemplo, se eu tiver uma função f de x igual o cosseno de x ao quadrado mais 1. Eu posso chamar isso daqui de uma função qualquer, v. E ela se torna uma função que depende do x, v de x, x ao quadrado mais 1. Assim, substituindo, eu tenho que agora a minha função f, que depende de v, é o cosseno de v. Então, vejam. Aí aqui é outra situação da regra da cadeia. Você tem uma função que depende de uma determinada variável e você tem a mesma variável que depende de x. Então, f depende indiretamente de x. Então, eu posso aplicar a derivada dessa função, f de v, tá? Que seria a derivada de f de v em função de v. E aí, como é que eu faço isso? Primeiramente, a derivada da minha função de fora, né? Derivada de f de v em função de v, depois a derivada de v em função de x. Olha só, eu estou derivando primeiramente essa função em função de v. E depois essa daqui em função de x, que é a aplicação da regra da cadeia. Então, continuando, vamos lá. Vamos começar com a derivada da função de f de v. A derivada de f de v, f' de v, é a derivada do cosseno, que vocês viram lá nas funções trigonométricas, que é menos o seno de v. E quem é a derivada de v de x, v' de x? É a derivada desse rapaz, quem já aprendeu que é 2x. Assim eu vou escrever agora nesse formato. É a derivada da função f de v menos o seno de v multiplicado pela derivada do v, que é 2x. Mas lembre que no início nós não tínhamos v, nós tínhamos x. Agora a gente pode substituir, voltar para a função em função de x. Que no lugar de v é x ao quadrado mais 1, que multiplica 2x. Assim, a derivada dessa função, o f' de x, vai ser o valor de menos 2 vezes x, o seno de x ao quadrado mais 1. E essa é uma das aplicações, Thiago, da regra da cadeia. Que aí vocês vão escutar bastante, se vocês leram, que a derivada da função de fora está aqui, ó, multiplicado pela derivada da função de dentro. E foi isso daqui. O negativo, lembre que é por conta da derivada do cosseno da do seno. Ok, Thiago? Ok, entendido. Ótimo, coisa boa. Esse conteúdo de derivada realmente foi bastante conteúdo, né? Um pouco intervalo de tempo. Realmente, a derivada você tem muita coisa para mostrar. Tá? E aí eu espero que vocês retirem as dúvidas, né? Que nesse momento que a gente já vai avançar um pouco mais no conteúdo. Alguém mais tem outra dúvida? Bom, então, se vocês não têm dúvida, nós vamos avançar no nosso conteúdo. Hoje vocês vão ver duas formas de vocês derivarem diversas funções. Vocês já viram as propriedades operatórias da derivada. Começamos com o conceito de derivada, que é uma taxa de variação. Tá? Entramos na função derivada e depois entramos nas propriedades operatórias da derivada, onde vocês aprenderam a derivar as funções elementares. Funções polinomiais, funções trigonométricas, aprendemos regra da cadeia para ser utilizada na derivada de diversas funções compostas.
Entramos nas funções inversas e apenas eu mostrei para vocês o resultado das funções trigonométricas inversas e entramos nas derivadas das funções exponenciais e logarítmicas. E agora vocês vão aprender duas técnicas para vocês derivarem funções que são um pouco mais complicadas do que aquelas funções elementares. Tá? Que é a utilização da derivação logarítmica e uma derivação implícita, que no vídeo de hoje o professor já falou sobre derivação implícita e também sobre derivação logarítmica. É tanto que no vídeo dele, só hoje é que ele demonstrou a derivada das funções exponenciais e logarítmicas, enquanto eu já tinha mostrado para vocês por outra forma. E aí, nessa situação, a derivação logarítmica ela é utilizada para você derivar quando você trabalha com funções compostas de produtos, com funções que são quocientes e funções que apresentam potência. E aí, pessoal, existe uma regrinha bem simples para você calcular a derivação logarítmica. Bem simples, são esses 3 passos. Primeiro, é aplicar o logaritmo natural em ambos os lados da sua igualdade. Depois, derivar ambos os lados e isolar isso daqui. Lembrem que isso daqui, dy dx, é nada mais do que uma outra notação equivalente ao y', que é equivalente ao f' de x. Todas essas notações são equivalentes. Isso é porque existe a notação que é a notação de Leibniz, a notação de Newton para as derivadas, e a gente utiliza essas mesclado dessas informações, tá? É tanto que vários livros textos você vai encontrar mais nesse formato e nesse formato para o início do estudo das derivadas. Ao longo do estudo, utiliza-se essa daqui, tá? Pois bem, então, se a derivação logarítmica é tão simples, então, por exemplo, eu podia calcular a derivada dessa função. Y igual ao log de E de x. Percebam bem que a minha base é o x. Então, se eu fizer a inversa dela, eu vou encontrar que o E é nada mais que x elevado a y. E aí, como é que eu faço, então, a derivada do meu y', que nada mais é do que o f' de x, que equivale ao dy dx. Do jeito que está aqui, fica complicado, porque eu não tenho uma regrinha, não tenho lá nas minhas derivadas elementares. Mas aplicando a derivação logarítmica, a gente consegue resolver. Então, vamos fazer o primeiro passo. Ele disse que é aplicar o logaritmo natural em ambos os lados. Então, eu vou colocar o ln de y, afinal ele está aqui na igualdade à esquerda, é igual ao ln do que tem à direita. O log de E elevado a x. E agora, uma vez que a gente aplicou o log, veja que aqui o logaritmo eu não preciso fazer nenhuma outra conta ou utilizar alguma propriedade do logaritmo, porque ele já está no logaritmo mínimo possível. Tá? Eu não preciso, por exemplo, que não tem soma e nem aqui tem nada elevado ao expoente. Se tiver, seria 1. O 1 desceria aqui normalmente, não teria tanto problema. Uma vez que então os logaritmos estão no seu formato mais simples, eu vou para o segundo passo, que é derivar ambos os lados. Então, vou aplicar a derivada do lado à esquerda e a derivada à direita. E aí, vamos para a pergunta. Vocês já aprenderam a derivar o logaritmo. Vamos relembrar quem seria a derivada desse rapaz. E aí, vocês concordam comigo que o y ele não é função de x, não é verdade? Ele é função de x, ó, porque ele parte nessa função aqui. Eu não sei como resolver ainda, mas eu sei que ele é função de x. Então, eu aprendi que o logaritmo, a derivada do logaritmo, era 1 sobre a função que tem aqui dentro, que no caso é o y, multiplicado pela derivada da função daqui de dentro. Mas derivada em função de quem? Derivada em função de x. Então, você escreve exatamente 1 sobre essa função vezes o dy dx. Mas, Valber, aqui é o y. Então, quer dizer que se eu derivasse direto, seria 1. Cuidado.
para que eu coloque essa derivada e ela seja o resultado 1, ela tem que ser derivada dy em função de dy. Mas aqui eu estou derivando o y em função de x. Eu ainda não sei qual é esse resultado. Eu estou encontrando esse resultado. E é por isso que aparece esse dy dx. Isso vai ser igual a quem? Da mesma forma, quem é o resultado desse logaritmo? Aí vamos lá. É 1 sobre a função interna log de e vezes x, multiplicado pela derivada disso aqui. E agora, meus queridos, eu pergunto, revejam nos seus cadernos, quem é a derivada do log de e na base x? Lembrem que se eu tiver uma função log de x numa base a qualquer, quem é essa derivada, pessoal? Me respondam aí, no microfone ou no chat. Quem vai ser essa derivada? Vamos lá, pessoal. Exatamente. Mas, na verdade, esse aqui já é o resultado desse rapaz. Quem foi que respondeu? Só um instantinho. Guilherme, pronto. Guilherme, isso daí já seria o resultado da conta total aqui, ó. Dessa daqui, tá certo? Eu quero saber, antes disso, quem é a derivada desse rapaz, ó. Log de x na base A. Mas você falou certo, é 1 sobre quem? O logaritmo de quem? Vamos lá? Lembrem que é 1 é o x, que multiplica o log natural da base. Pronto, aí o Antônio Gardenho e o Cícero Barroso, exatamente. Eu queria que a gente revesse isso. Olha, se esse formato tem que ser colocado nessa, então vai ser o mesmo valor, 1 sobre o valor de x aqui, né, a minha função, é o valor de e. E o valor do a é o x, log natural de x. Portanto, chegamos nessa solução. Aí, por fim, o que eu tenho que fazer? Isolar o dy dx. Então, eu vou passar esse termo aqui para o outro lado. Então, eu tenho que é dy dx é igual a y, já invertendo, que multiplica 1 sobre o e, log natural de x, log de e na base x. Só que eu não posso permanecer com o y. Eu vou substituir por esse valor. Então, vai ficar o y, que é o log de e na base x, dividido por e, e multiplica log ln de x, log de e na base x. Corta-se, corta-se. E, finalmente, encontro que o dy dx, que é nada mais que a minha derivada da minha função, é 1 sobre a exponencial e multiplica o ln de x. Então, essa técnica da derivação logarítmica, tá certo? A técnica da derivação logarítmica, ela permite exatamente fazer esse tipo de cálculos, quando algumas vezes você não consegue calcular a função de forma mais fácil, mais trivial, ou utilizar outra técnica. Na verdade, você que utiliza a técnica, algumas vezes, para que ele resolva de forma mais simples a derivada. Vamos pegar esse segundo exemplo aqui, que é y igual a x vezes raiz cúbica de 1 mais x elevado ao quadrado. Aqui eu posso fazer da seguinte maneira. Eu podia escrever desse formato. Ó. Y vai ser igual a x, que multiplica 1 mais x ao quadrado elevado a 1 terço. Cícero está perguntando, do lado direito da igualdade, não precisa colocar o dy dx,
Porque a derivação é em função de x, certo? Exato. Lembrem bem que a derivada da minha função y é em função de x. E aí, mas na verdade, Cícero, você poderia até colocar, mas ficaria como? Ficaria dx em função de dx. E aí, isso daqui é 1. Ok, Cícero? Ótimo. Então, vamos lá. Então, nessa derivação, tem duas formas, nessa função, tem duas formas para você derivar. Você pode fazer desse formato, e aí derivar aplica a regra do produto, ou eu posso aplicar a derivação logarítmica. Eu vou fazer das duas formas. Então, vamos primeiro iniciar com a derivação logarítmica. Então, primeira coisa, eu aplico o logaritmo natural em ambos os lados. ln de y é o ln de x, que multiplica a raiz cúbica de 1 mais x ao quadrado. Veja que aqui é um produto. E as propriedades do logaritmo diz que se aqui dentro do logaritmo tem um produto, eu posso separar em uma soma. Então fica o ln de y é o ln da primeira função, x, mais o ln de raiz cúbica de 1 mais x ao quadrado. Essa raiz cúbica eu posso escrever desse mesmo formato. Então vai ficar com ln de y é igual ao ln de x mais logaritmo natural de 1 mais x ao quadrado elevado a 1/3. E a gente sabe que tem aquela propriedade do expoente do logaritmo que eu posso descer o expoente. Então fica ln de y é o ln de x mais 1/3 do ln de 1 mais x ao quadrado. Percebam bem que eu não posso mais reduzir nenhum dos logaritmos, porque aqui já está no mínimo possível, e esse daqui é uma soma, não é nem um produto, nem uma divisão. Portanto, eu não posso fazer mais nenhuma conta. E agora, o que é que eu vou fazer? Aplicar a derivada em ambos os lados. Então, a gente já sabe, e aí vamos pegar a notação exatamente do Cícero que estava falando. Derivada do logaritmo é 1 sobre y, que multiplica a derivada da função de dentro, em função de x, dy dx. Aqui será 1 sobre x, que multiplica a derivada do de dentro, dx, em função de dx, mais 1/3, que multiplica a derivada desse logaritmo, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Agora sim, a derivada daqui do de dentro, quem é que vai ser? 2x. Então, vou ter que 1 sobre y, dy dx, é igual a 1 sobre x, mais 2x sobre 3, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Esse y não posso permanecer daqui, eu vou passar para o outro lado. Eu tenho que dy dx é y, que multiplica 1 sobre x, mais 2x sobre 3, 1 mais x ao quadrado. E aí eu substituo o y. O y é todo esse rapaz. Então fica dy dx é igual a x, que multiplica raiz cúbica de 1 mais x ao quadrado, multiplicando pelo primeiro termo, dividido por x, mais, agora o segundo termo, x raiz cúbica de 1 mais x ao quadrado, que multiplica 2x sobre 3, 1 mais x ao quadrado. E aqui corta esse x com esse x, e eu tenho aqui o dy, que é o mesmo y', é a raiz cúbica de 1 mais x ao quadrado, somado com x vezes 2x, vai ficar 2x ao quadrado, raiz cúbica de 1 mais x ao quadrado, dividido por 3, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Aí, se você quiser, pode até colocar isso daqui em evidência, tá? Que aí você vai ter o resultado de y', é a raiz cúbica de 1 mais x ao quadrado, colocando em evidência o valor que é 1, mais 2x ao quadrado sobre 1
3 que multiplica 1x ao quadrado. Ok? Então, vejam bem, ó. Eu podia também fazer de outra forma? Posso. E aí, nessa situação, eu só aumentei a quantidade de linhas da conta. Tá? Não aumentar a complexidade. Guilherme, aliás, o Guilherme está perguntando, professor, nós temos que saber quando vai ser usado o LN ou as questões vão pedir para que usar esse método? As minhas questões eu vou pedir para você utilizar o método. Por exemplo, calcule as funções abaixo pela derivação logarítmica ou pela derivação implícita. Quando eu não disser nada, você pode utilizar qualquer método, tá bom? Ok, Guilherme? Bom, então eu vou deixar para vocês fazerem um resultado bem interessante, que é esse daqui, ó. Que é o y igual ao elevado a x cosseno de x. Vou deixar para vocês fazerem como exercício de casa. Tá? Aplicando o conceito de derivação logarítmica. Outra técnica é uma chamada de derivação implícita. É quando você tem uma função y, tá? Sabe que ela depende da variável x, só que você não sabe explicitar ou você não sabe isolar direito a tua função y por conta deixar isolado em termos de x. Como assim, Paulo? Vou pegar esse terceiro exemplo aqui. Nessa terceira função, se você olhar bem, se eu tentar isolar o y, eu não vou conseguir isolar o y. Por quê? Ó? Fica x ao cubo mais y ao cubo é igual a 9xy. Opa, já tem um problema que aí eu vou tentar, vamos dividir todo mundo por y. Vamos. X ao cubo sobre y mais y ao cubo sobre y mais igual a 9xy sobre y. Corta, corta. Eu tenho x ao cubo y mais y ao quadrado igual a 9x. Vamos tentar, então, colocar em evidência. Mas qual o problema? Para eu colocar em evidência, esse termo aqui tem que vir para o outro lado. E, de novo, eu vou ter y nos dois lados da minha igualdade. Então, nessa situação, fica difícil eu isolar o y, mas eu sei que o y vai depender de quem? É uma função de x. E aí, como é que, então, eu posso derivar esse tipo de função? Então, é por isso que o professor lá também utilizou o conceito da derivação implícita. Porque você sabe que aqui tem algo implícito, né, uma derivada implícita no meio dessa função, e que você vai ter que utilizar a técnica para poder calcular essa derivada, que é parecido com a técnica da derivação logarítmica. A primeira delas, ó, eu vou ter claro que uma função, agora, ela depende de duas variáveis, f de x e de y, e que isso daqui tem que ser igual a zero. Lembre que aqui, ó, o cálculo que vocês estão estudando é apenas com uma única variável. O f de x igual a qualquer outro valor. Aqui você já vai ter uma função que dependa de duas variáveis. Mas, obrigatoriamente, essa função então tem que ser o valor igual a zero, como foi colocado aqui. Ó. Aqui é uma função f que depende de x, que depende de y, e que o resultado dela é igual a zero. Depende de x, depende de y, e aqui nesse termo temos as duas variáveis. Então, eu só posso aplicar as derivadas implícitas nesse formato. E como é que eu aplico essa derivada? Bem simples. A primeira consideração, temos que considerar y como função de x. Assim, lembra que a gente vai ter, então, um termo que é o dy dx. Tá? Depois, deriva ambos os lados da minha equação e isola o dy dx. Vamos utilizar primeiramente esse exemplo aqui. Esse exemplo é bem simples, bem tranquilo. Nós já fizemos esse resultado. Tá? Mas vamos tentar utilizar a derivada implícita. Y ao quadrado é igual a x. Então, vamos fazer como ele está mandando. Considerar y como função de x, está sendo considerado, e vamos derivar ambos os lados. Sem mudar nada, vamos derivar isso daqui e derivar isso daqui. Então, você vai ver, quem é a derivada disso daqui? Só um instante, pessoal.
Se você lembrar lá da regra da cadeia, isso daqui é como se eu tiver uma função interna, né, que é o y, e a função externa, que é alguma coisa elevada ao quadrado. Então, seria a derivada de y ao quadrado, que é o 2y, multiplicado por quem? Pela derivada da minha função y em função de x, que eu sei que ela depende de x, mas ainda não sei como. Multiplicado pela derivada de x em função de x. Então, vai ficar ó, 2y dy dx é igual a 1. Passando 2y para o outro lado, eu tenho que dy dx é 1 sobre 2y. E aí, eu vou obter que o y' é 1 sobre 2y. Mas eu não posso deixar em função de y. Eu tenho que voltar em função de x. E se vocês lembrarem bem, se eu isolar aqui, se aplicar a raiz em ambos os lados, isso aqui vai dar y igual a raiz de x. Substituindo, então, temos que y' é 1 sobre 2 raiz de x. E esse resultado aqui não é novo. Por quê? Porque se eu pegar a função y ao quadrado igual a x e fazer a raiz em ambos os lados, é a raiz de x. É a mesma coisa que x elevado a 1/2. Agora vamos derivar isso daqui. O y' é a derivada de x elevado a 1/2, derivada. Então, temos que y' é o expoente dS multiplicado por x elevado a 1/2 menos 1, que é menos 1/2. E aí, o resultado y' é 1 sobre 2 vezes x elevado a 1/2, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x. Mesmo resultado. Então, Valber, quer dizer que essas técnicas vão dar o mesmo resultado? Vão, pessoal. Quando é que eu vou aplicar? Quando você achar que uma função é mais difícil de derivar do que utilizando outra técnica. Então, nessa função aqui, é melhor eu aplicar essa regra. Bem essa aqui, ó. Simplesmente aplicar essa daqui. Por quê? Porque isso é mais simples, mais fácil. Já nas outras funções, vocês já vão ver que não é tão simples. Por exemplo, x mais y, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Tá certo? Aqui também eu posso aplicar duas fórmulas, mas vamos aplicar a derivação implícita. Ele disse que eu tenho que aplicar primeiramente, considerar que y é uma função do x e derivar em ambos os lados. Derivada disso daqui e a derivada disso daqui, do jeito que está. Então, aqui é uma soma de duas funções, então a derivada individual cada uma delas é igual a 10.000. Derivada dessa função é o 2x, derivada da função de x, dx sobre dx. Mais essa derivada, 2y, dy, dx. E a derivada de uma constante, 0. Então, aqui vai ficar esse valor, a gente já sabe que é o valor 1. Então, fica 2x mais 2y é igual a dy. Não, todo errado. Só um instante. Dois x mais 2y dy dx igual a 0. O que é que falta? Vamos isolar dy dx. Para isolar dy dx, eu vou passar primeiro esse termo 2x para o outro lado. 2y dy dx é igual a menos 2x. Dy dx vai ser igual a menos 2x dividido pelo 2y. Encontro que o y', que é equivalente ao dy dx, é igual a menos x sobre y. Então, veja que aqui saiu bem mais simples. Como assim saiu mais simples? Vamos aplicar um segundo método para ver se sai mais simples.
Eu vou isolar o meu y. Aqui, ó, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Isolando y, eu tenho que y ao quadrado é 10 menos x ao quadrado. E aí o y vai ser a raiz de 10 menos x ao quadrado. Então, por aqui eu também posso fazer o mesmo esquema. Fazer todo esse daqui e encontrar esse resultado. Ok? E aí, vamos então resolver agora o último exemplo. Que é a função x ao cubo mais y ao cubo menos 9xy igual a zero. Então, vejam bem que essa função é uma função f de xy igual a zero. Derivam ambos os termos. Aqui, derivado. Então, vai ficar a derivada do x ao cubo, cada termo individual, mais a derivada do y ao cubo, menos 9xy igual a zero. E aí, nessa situação, como vai ficar? 3x ao quadrado dx mais 3y ao quadrado dy dx menos 9 vezes que multiplica quem? Aqui é um produto de duas variáveis. É a derivada da primeira função, dx vezes y, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, dy dx. Isso igual a zero. Então vai ficar 3x ao quadrado mais 3y dy dx menos, esse 9 já pode multiplicar direto y, menos 9y, e multiplicar também esse rapaz. Menos 9x dy dx igual a zero. Vamos isolar os termos que tem dy dx em um lado, e quem não tem, coloca para o outro lado. Então, esse termo aqui não tem dy dx, vai para o outro lado, assim como esse termo também não tem. Então, vai ficar ó, 3y dy dx menos 9x dy dx é igual a menos 3x ao quadrado. Oh, Oi. faltou elevar o y ao quadrado. Opa, obrigado. Vem aqui, não é? Isso. Muito obrigado. Ótimo. Continuando. Colocando dy em evidência, dy dx em evidência, eu tenho que é 3y ao quadrado menos 9x. Isso vai ser igual a menos 3x ao quadrado mais 9y. E assim, encontramos que o y', que é o dy dx, é menos 3x ao quadrado mais 9y dividido por 3y ao quadrado menos 9x. Então, percebam que é essa derivada implícita. E aí, a pergunta. Pessoal, ficou claro, então, esses dois conceitos? A derivação logarítmica e a derivação implícita, que são duas técnicas de derivação. Elas são úteis para quê? Para você resolver derivadas de funções que aparentemente são complicadas ou que são o método de resolução fica mais simples você resolver por essas técnicas do que pelas técnicas convencionais das propriedades operatórias. Pronto, Cícero. Poderia sim. Qual é o problema? É exatamente isso que eu digo. É saber se a técnica vai resultar numa complicação do problema ou numa facilitação. O Cícero perguntou o seguinte: essas funções poderiam ser derivadas pela derivação logarítmica? E as que foram derivadas pela derivação logarítmica poderiam ser derivadas por esse método? Pode. Vamos fazer exatamente esse exemplo e começar com o primeiro. Vamos tentar aplicar a derivação logarítmica nessa primeira função. Então, aplica ln de y ao quadrado
e ln de constante, pessoal, que agora meu ln de x. E aí lembra aqui, ó, isso aqui é um expoente, então fica 2 vezes ln de y é igual ao ln de x. E aí o que é que eu faço? Aplico a derivada em ambos os termos. Então fica 2 vezes a derivada de 1, derivada do ln de y, que é 1 sobre y, dy dx, é igual a 1 sobre x, que multiplica quem? O dx dx. Então vai ficar, ó, passando para o lado, dy dx vai ser igual a y sobre 2i. Opa, não, tá certo. Vou pôr aqui. Porque esse 2 está aqui em cima. Então vai ficar y sobre 2x, dx, que é o valor 1. Mas eu não posso deixar o y. Eu tenho que substituir por x. Mas lembre bem que esse rapaz quem é? O y é a raiz de x. Então fica dy dx é o valor de raiz de x sobre 2x. Mas lembrem bem que isso daqui é a mesma coisa que x elevado a 1 meio sobre 2 vezes x elevado a 1. Mesma base, o que é que a gente faz? Soma os expoentes. 1 meio menos 1 meio, e, portanto, dy dx é 1 sobre 2, que multiplica x elevado... Na verdade, fica aqui, x elevado a 1 meio, colocando aqui embaixo x menos 1 meio, x elevado a 1 meio. Resultado, 1 sobre 2 raiz de x. Tá certo? Só explicitando aqui que seria x elevado a menos 1 meio, o resultado, dividido por 2. Aí, por isso que esse 1 meio, eu coloquei logo aqui para baixo. Ok? Pronto, Raiele. A Raiele está perguntando, Valber, então, sendo assim, eu posso escolher o melhor método que eu quiser. Exato, Raiele. Na verdade, você vai escolher aquele método que você sabe bem aplicar e que facilite a sua conta. Porque se você olhar bem, ó, vamos olhar os 3 métodos. Para essa primeira função, eu tenho um método que é utilizando as propriedades operatórias da derivada. Tá? O segundo método é pela derivação logarítmica. E o terceiro pelas derivadas implícitas. Entre esses 3 métodos, para essa primeira função, qual vocês acham que for o mais simples, o mais rápido de sair o resultado? Bom, acho que eu estou escutando aí a Winslet dizer que eu acho que é um... Pois é, Winslet, também eu acho necessário. Nessa situação, eu acho que o primeiro método, para essa função, sai mais rápido. Porque o Cícero está perguntando, por que é necessário substituir o y? Porque lembrem bem que nessa situação, pessoal, a minha função y só depende de uma variável, de x. Se eu coloco o y para o outro lado, eu estou dizendo que a minha função dy dx depende do próprio y. Mas não é. Então é por isso que a gente vai ter que fazer a substituição aqui, ó, nesse ponto, pelo x. Para mostrar que a minha taxa de variação de y em função do x depende apenas de x. Tiago José, se for o terceiro, ótimo, mas como eu disse, depende de vocês. Alguns de vocês vão achar que a derivação implícita, logarítmica, é melhor do que você resolver pelo outro método. Vamos só, por cima, por conta da avançada da hora, tentar fazer pela derivação logarítmica a última função, né? Que é x ao cubo mais y ao cubo menos 9x y igual a zero. Então seria o seguinte, é o log natural de x ao cubo mais y ao cubo menos 9xy igual ao log natural de zero. Opa! Está aqui o primeiro problema, a primeira limitação da derivação logarítmica. Isso daqui já é complicado, porque não é um produto. Tá? É uma soma, não posso separar. E quanto é o log natural de zero, pessoal? Muito bem. Se você substituir na calculadora, quanto é que vai dar o log natural de zero?
Podem substituir aí, vejam o que é que Indefinido, dá. né? Oi? Indefinido, exatamente, porque não existe, porque essa função logarítmica, se vocês lembrarem bem, ela tem um formato que vai lá para o menos infinito, e aí, se vocês lembrarem das funções, ela tem essa situação. Então, aqui já não dá para aplicar derivação logarítmica. Então, não sairia por derivação logarítmica. Sairia por onde? Derivação implícita. Certo? E para a gente encerrar nossa aula, eu vou falar dessa regrinha aqui, a regra de L'Hopital. Finalmente, agora, vocês aprenderam a derivar, e agora vocês podem utilizar as derivadas para resolver alguns problemas que nós tivemos lá nos limites. Na época que vocês viram limites comigo, existiam alguns limites meio inconvenientes, como, por exemplo, esse daqui de cima. O limite de x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x, quando x tende a menos 1. Se eu substituir esse valor aqui na minha função, o f de menos 1, olha o que vai acontecer. Fica menos 1 ao quadrado menos 1 dividido por menos 1 ao cubo menos 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 3 vezes menos 1. Resultado aqui vai dar 1 menos 1 dividido por menos 1 menos 2 mais 3. Encontramos o inconveniente de 0 sobre 0. E aí, nessa situação, fala, meu Deus do céu, e agora, Robert, como é que eu calculo o limite dessa função? Pois é, com a regra de L'Hopital, agora vai ficar mais simples. Se eu tiver duas funções quaisquer, f e g de x, que são deriváveis em um ponto A pertencente ao domínio dos reais, tal que seus limites individuais sejam nulos ou sejam mais infinitos ou menos infinitos, isso significa que o limite da minha função f de x sobre g de x, ela pode ser definida por um ponto A, sim, se o limite das minhas funções derivadas também forem definidos por um ponto A. Mas, Robert, como assim? Eu posso aplicar a derivada da minha função de cima, da minha função de baixo, e depois determinar o limite dela. O valor que eu encontrar desse limite é o mesmo limite da minha função que não foi derivada. Então, vamos pegar esse exemplo. Vamos chamar essa função de f de x e essa de g de x. X ao quadrado menos 1, x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 3x. Quem vai ser o f' de x nessa situação? É o valor de 2x. E aqui o g' de x é o valor de 3x ao quadrado, menos 4x, menos 3. Portanto, agora o problema se limita em calcular o limite das derivadas da minha função. f' de x sobre g' de x, quando x ainda tende para aquele mesmo ponto, menos 1. Vai ser o limite de 2x sobre 3x ao quadrado menos 4x menos 3, quando x tende a menos 1. E aí vocês lembram quando eu tinha uma razão entre duas funções, o que é que eu fazia? Podia pegar o maior expoente do de cima e dividir pelo maior expoente do de baixo. Isso se fosse mais infinito, menos infinito. Mas nessa situação, como é que eu faço? Eu divido aqui em dois limites. É o limite de 2x quando x tende a menos 1 sobre o limite de 3x ao quadrado menos 4x menos 3 quando x tende a menos 1. Ver se eu consigo fazer nesse cantinho. Então, só um instante, pessoal. Só aguardo, só um instante, tá, pessoal? Que eu estou aqui, meu computador está um pouquinho lento.
Pessoal, acabei de colocar a lista de frequência no chat. Vejam se apareceu, por favor, porque eu... Ok, apareceu agora. Meu é que demorou bastante. Então, vamos continuar. Então, nessa situação, o que é que eu vou obter? Então, o limite daqui de 2x, a gente já sabe que vai ser o valor do... Só um instante. Aguardem um instante, pessoal, que acontecem essas coisas mesmo. Olá, pessoal, vocês conseguem me escutar agora? Ótimo, então vamos lá, vamos continuar. Não desistam. Então, nessa situação, eu tenho que o limite daqui de cima é o limite de 2x, duas vezes o valor de menos 1, dividido. Isso aqui é um polinômio, pode multiplicar por 3 vezes menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, menos 3. E aí vai dar um resultado de menos 2 O dividido. professor não está apresentando. Não? Opa! Obrigado. Então vamos lá. E agora? Agora sim. Ótimo. Então vocês já estão vendo que em vermelhinho aí está os valores, né? Que eu substituí, ó. Duas vezes menos 1 na parte de cima. E depois o menos 1 na parte de baixo. Que aí vai dar 3 menos 4 menos 3. Corta, corta. Menos 2 dividido por menos 4. 1 meio. Resultado 0,5. Assim, pessoal, inicialmente, esse limite aqui, ó, ele é um limite cuja função dá um zero sobre zero. Mas, quando eu derivei a primeira vez, tanto em cima quanto embaixo, eu encontrei um valor 0,5. Quer dizer que o valor do alfa, que é o limite dele, é um valor de 0,5. E de acordo com a regra de L'Hopital, que se o limite das derivadas das funções for definido e tiver um valor, esse valor é o mesmo da minha função original sem ser derivada. Isso é a regra de L'Hopital. E aí você pode aplicar derivadas sucessivas. Pode ser a segunda derivada, a terceira derivada, até você se convencer que ou o limite realmente não tem valor, não converge para um determinado valor, ou você encontra um limite desse. Ok? Fica esse exercício aqui também para vocês fazerem em casa. Tá certo? E aí, pessoal, a nossa aula de hoje
É isso. Sim, João Vitor, você pode derivar mais de uma vez. Pode derivar 2 vezes, 3 vezes, até você encontrar, ou você encontra um resultado, um valor, ou você simplesmente vê que realmente não existe um limite para aquela razão de funções. Cícero está perguntando. Se o limite resultar A dividido por zero, não pode ser aplicado esse método, né? Não, porque aí acaba que a derivada de zero também vai ser zero. Entendeu? Alisson, sim, o Alisson está perguntando se a prova da segunda AP vai ser na terça-feira mesmo. Vai. O professor Juscelino, ele está dando aula para vocês na terça-feira, não é verdade? Ainda? Na terça-feira, no noite todo? Pronto, Sim. eu vou conversar com o professor Juscelino para essa terça-feira a gente poder trocar por algum outro dia e eu utilizar o horário para vocês fazerem a avaliação. Tá bom? Então, pessoal,